Olá, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui com a gente na ministração da palavra do Senhor. Hoje eu tenho um tema para a gente que é importantíssimo, um tema que sintetiza eh, praticamente toda a Bíblia numa linha de tempo. Eu chamo de panorama geral da revelação de Deus para a humanidade. E para te dar uma visão do propósito, eu vou entrar nas próximas mensagens em temas que se dizem respeito aos últimos dias, né, como o arrebatamento, como a volta de Cristo, milênio, novos céus, nova terra. E eu quero, antes disso, dar uma visão geral para você entender, né? Muito provavelmente, na próxima mensagem, eu devo falar sobre Cristo ainda, porque muitas pessoas falam da segunda vinda, mas ainda não entenderam, incrível isso, mas não entenderam o significado da vinda de Jesus Cristo, ou melhor, do verbo, né? Porque na eternidade, antes, né, não existia Jesus, quer dizer, o Jesus assim, não era na eternidade era o verbo. Então a gente precisa entender essas coisas pelo estudo. Amém? E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías 46. Isaías 46. Eu quero começar com esse texto que diz assim, a partir do versículo 9 e 10. Isaías 46, 9 e 10. O Deus que se revela, o Deus criador de todas as coisas, ele se revela, e olha o que ele diz através do profeta Isaías. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Presta atenção agora, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Algumas versões dizem, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. E qual é a vontade de Deus? Você sabe qual é a vontade de Deus? Semana passada eu falei um pouco sobre isso, né? Quando Jesus ensinou a oração modelo, que é conhecida como Pai Nosso, ele disse, eu até ministrei um pouco sobre isso na minha última mensagem. Venha o teu reino, né? Se Jesus está reinando, eu falei sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 10, ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a vontade de Deus é essa, que o seu reino, a sua vontade, seja feita assim na terra como é nos céus. E o reino de Deus, eu expliquei na semana passada que o reino de Deus é o domínio e o governo de Deus. Ele é o Criador. Ele é o sustentador de todas as coisas. Então, o governo é o governo e o domínio dele. E pelas Escrituras, pelo estudo das Escrituras, a gente entende que esse reino de Deus está estabelecido na pessoa de Cristo Jesus, no homem, Jesus Cristo, homem, né? E é muito importante a gente fazer essas relações na Bíblia. Então, e por essas relações na Bíblia, a gente entende que existe um plano, existe um propósito para a criação, e nós temos que ter consciência disso. A criação não surgiu sozinha, ela surgiu de um Criador. Esse Criador tem um plano, tem um propósito, e eu e você somos convidados a entender esse propósito, né? Aí você fala assim, mas a gente pode entender o propósito, o plano de Deus? Sim, sim. Se Deus nos fez seres inteligentes, a palavra é para pessoas que usam a inteligência. Deus nos deu capacidade e inteligência para discernir a sua vontade. É só ter o quê? Boa vontade. É só ter o quê? Um desejo de conhecer a vontade do Criador. Então a gente, através de um estudo, né, examinando cuidadosamente, não é uma leitura superficial, não é uma leitura para tentar satisfazer o seu desejo, ou as suas vontades, ou as suas necessidades, não. A leitura, o estudo da Bíblia visa que você entenda o pensamento de Deus que Ele colocou nas Escrituras, porque Ele fez isso. Quer você duvide ou não, Deus fez isso, né? Então, a gente precisa estudar a Bíblia, comparando os textos. Isso eu aprendi, eu tive que aprender, né? Depois de alguns erros que a gente comete, né? A gente
estudando, a gente comparando textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, intercalando, e o pensamento se fecham, tá? Então, é como diz Paulo em 1ª Carta aos Coríntios 2, versículos 13 e 14, comparando coisas espirituais com espirituais, tá? Comparar coisas espirituais com espirituais significa comparar entre si os textos da Bíblia, casando, fechando o entendimento da palavra. E também eu gosto muito de uma expressão que Jesus usa, né? Mateus capítulo 4, versículo 7. Quando ele refuta Satanás numa tentação, ele diz, também está escrito. Então, porque muitas vezes as pessoas, para interpretar a Bíblia, elas pegam um versículo, né? E fazem uma doutrina, uma interpretação em cima daquele versículo, quando elas esquecem que também está escrito. E no também está escrito, a gente precisa ver se não há choque, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? E uma coisa muito maravilhosa, amados, é que Deus, ele se revelou nas Escrituras e quer que a gente entenda isso, tá? Tendo sempre em mente o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Olha só, lá Moisés escreveu, através da revelação do Senhor, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tem coisas que pertencem ao Senhor, é dele. Então, nisso não se meta. Mas o que ele revelou pertence a mim e a você. Tem gente que não se preocupa de entender o que ele revelou e quer saber, e quer pensar o que Deus está pensando. Ridículo. As coisas encobertas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a mim e a você, para que a gente estude e cumpra isso, e tenha vida, e participe do plano dele. Preciso também, no estudo das Escrituras, destacar 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz assim, ó, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, profecia aí tem o sentido de palavra, a revelação do Senhor, tá? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando é dito que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, significa o quê? Que eu preciso compreender o que o Senhor está revelando naquela passagem, né? O pensamento, a vontade, o propósito, e tem que se fechar com toda a Escritura, né? E eu gosto também de uma coisa, um alerta que Paulo dá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que ele diz, não indo além do que está escrito. Não vá além, não fica fazendo conjecturas, que Deus não se agrada disso. Tem gente que faz perguntas de coisas que não é nada pertinente. Até se atenha a estudar o que está revelado e compreender o que está revelado. Amém? E uma coisa que eu quero chamar a atenção antes de entrar propriamente no gráfico, é que quando a gente estuda teologia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê inúmeras interpretações de um mesmo assunto. Mas preciso considerar eu sempre fiquei meio assim, perplexa é a palavra, porque como é que pode ter tantas interpretações de um texto? A Bíblia, ela é única e imutável. A Bíblia, ela revela o pensamento de Deus, e a gente não pode concordar que a abordagem de um tema nas Escrituras tenha várias interpretações. Não podemos concordar com isso. É um ponto que eu quero deixar para você, porque para você examinar o que eu vou falar hoje, porque o que eu vou falar hoje é muito sintetizado, precisa ser estudado minuciosamente, tem um monte de correlação na palavra. Então, a doutrina bíblica é uma teologia completa, perfeitamente elaborada pela sabedoria, aliás, pela multiforme sabedoria de Deus. E é uma coisa que me impressionou quando eu descobri isso, que eu fui ensinada também, né?
quando eu descobri isso, que a Bíblia tem uma trava, é uma trava, ela trava os pensamentos, ela trava as proposições, ela trava e não dá. Então, mesmo que ela seja traduzida nos idiomas, essa trava segura o que está sendo transmitido. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando muito resumidamente de algo muito profundo. Então, essa trava lógica, ela está nas proposições que Deus colocou na Bíblia, inclusive usando o idioma hebraico, que é bem próprio para isso. Então, existe uma lógica, eu quero dizer para você que me ouve, existe uma lógica no raciocínio bíblico, uma lógica que provém de Deus, não do homem. Deus é o criador da lógica. E o ponto de equilíbrio na interpretação da Bíblia está justamente nessa lógica que Deus colocou nas proposições bíblicas, que jamais se contradizem, presta atenção, ou assumem dois valores simultaneamente por toda a Bíblia. Impressionante isso. Quando eu percebi isso me deu uma segurança. Isso dá segurança para a igreja aqui, amém, igreja? Porque a gente entendeu essa relação, essa correlação das proposições, a gente entendeu isso. Então, fica muito, uma base muito sólida para distinguir quando um pensamento está errado. Então, a análise e estudo da Bíblia dependem unicamente dessas relações lógicas. Por isso que se diz que a Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia e estudá-la com um livro de filosofia, com um livro de Platão, com um livro de sei de quem. Não, eu tenho que pegar a Bíblia e estudar a própria Bíblia. Ok? Por isso que aqui na igreja eu tenho recomendado que as pessoas não usem a Bíblia com estudos embaixo. Por quê? Porque a gente quer tudo pronto. E recebendo tudo pronto, a gente não analisa, a gente não tomou cuidado. Então eu falo, se você quer uma Bíblia, compre uma Bíblia com uma boa concordância, que faz relação de temas, e você possa naquele tema procurar tudo o que está na Bíblia para você poder estudar, ok? Então é importante isso, que eu procure na Bíblia sobre todas as passagens que falam de um tema, para que eu possa ter segurança na interpretação do texto. E é com base nesse estudo, que não é de um dia, é um estudo de anos, eu sou convertida há mais de, praticamente, fazer a conta, uns quase 40 anos de convertida, Houve um crescimento progressivo, óbvio, mas fruto desse estudo, esse estudo é fruto desse aprendizado. E eu trago um gráfico para você hoje, para você te ajudar a entender o plano geral de Deus e o propósito para a criação da humanidade, tá? Está projetado? Pode pôr o gráfico para eles também. Para nós aqui, apaga a luz para mim ali. Nós temos ali o panorama geral, é uma linha de tempo que eu fiz, tá? De eternidade. Então você tem ali só porque eu quero, agora não funciona. Ali nós temos a eternidade e a eternidade. Então, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus, aleluias, tá? E você vai ver aqui, então, todos os aspectos, eu destaquei os principais aspectos, a gente vai ver um por um. E nesse quadrado, esse retângulo, melhor dizendo aqui, é o tempo dos homens. É o tempo dos homens. Depois que o pecado entrou no mundo, por isso que esse tempo vai cessar, porque a gente vai voltar para a eternidade, que é onde Deus habita, e Ele estará conosco para sempre, e habitará no meio do homem, amém? Então, nós temos que entender o que aconteceu nesse inteirinho aqui, ó, esse miolo aqui. Então, nesse miolo é o tempo dos homens, tá? E a gente vai ver desde aqui a criação, até os finalmente ali, antes de entrar na eternidade, a gente vai ver tópico por tópico. O primeiro tópico que eu vou falar mesmo é a eternidade. O que é a eternidade? A eternidade, eu pus aí a frase, a eternidade não tem origem. Deus é a sua causa. Deus é a eternidade. A eternidade existe porque Deus, o nosso Deus, existe. Entende? Ele é a eternidade. Então, olha o que o Salmo 90, versículo 2 diz, que é um salmo de Moisés, Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem,
ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha que coisa mais linda, né? Então, esse salmo salienta isso, que antes de existir terra, mundo, Deus é Deus de eternidade a eternidade. Muitas pessoas perguntam assim, mas quem criou Deus? Você já perguntou? Quem já perguntou? Quem criou Deus? Mas essa pergunta, ela revela uma mente ainda cativa no tempo. A gente não consegue entender isso porque a gente vive num mundo que a gente vê o princípio, o meio e o fim. Então, quando fala que Deus, ele é a eternidade, a gente não consegue entender isso. Deus, ele não foi criado. Ele é. Ele é. Desde antes de tudo que existe, inclusive do próprio tempo. Deus, ele não está dentro da eternidade. Ele é a origem daquilo que nós chamamos de eternidade. Deus é a origem daquilo que nós chamamos de eternidade. Nada o limita, nada o antecede, nada o define. Ele é incomparável. Ele é o meu Deus e quer ser o teu Deus. Diga glória a Deus. Entende? Não tem quem que você serve. Você entende quem te criou. Você entende que Ele tem planos de paz e não de mal. É o que você vai ver aqui na história. Então, perguntar quem criou Deus é inverter a ordem, porque Deus é a causa da própria eternidade, não depende, e tudo depende dele, e ele não depende de nada, de ninguém. Ele não depende de nós. Se você querer ou não querer, é problema seu. E você vai ver que isso é sério. Mas ele te deu chance, ele te deu arbítrio. Isso é a coisa mais linda de Deus. Mas vamos lá, eu não vou fugir muito. Aí vem o primeiro aspecto, é a criação. Nós vamos ver a criação dos céus e da terra, né? Gênesis capítulo 1, versículo 1. Primeiro versículo que abre a Bíblia toda, a revelação bíblica, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então veja que Deus estava lá no princípio. Ele é a eternidade. E tudo existia antes, e tudo passou a existir depois, né? Então, Deus já existia antes, estava lá no princípio. E eu faço uma relação agora, você vai entender que eu preciso fazer essa relação agora, porque eu estou puxando um raciocínio bíblico todo, de uma passagem que está em Hebreus 11, versículo 3. Eu vou fazer uma ligação desse Gênesis 1, ou vou lá para o Novo Testamento, veja só, eu estou pulando um monte de coisas, vou lá para o Novo Testamento, Hebreus 11, 3. Vamos ver o que está escrito lá, o que o autor de Hebreus escreveu. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Eu vou me ater nessa primeira parte. Entendemos pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E quando você vê a descrição da criação em Gênesis 1, nos versículos subsequentes, você vai ver que tudo é. E disse Deus, haja e havia. E disse Deus, então existia uma palavra. E eu faço uma relação agora, que essa palavra aí, né, os mundos foram criados pela palavra de Deus, era o verbo. Era o verbo que estava ali. Quem é o verbo? João fala isso em João capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu tenho que fazer essas relações puxando lá para Gênesis 1. Quem estava lá no princípio? Olha só. João capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o verbo. Olá. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom. Que coisa impressionante. Então, é importante fazer essa ligação. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, eu vou para o Apocalipse agora, outra ligação. Jesus declara: eu sou o alfa e o ômega, primeira e última letra. O que é, o que era, o que há de vir, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha como Jesus se manifesta. Ele é Deus. Ele é Deus.
Jesus, o verbo de Deus, também é descrito em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é o primogênito de toda a criação. Eu quero que você entenda isso. Ele é o primogênito, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Por que eu estou frisando isso? Eu já estou juntando para você o propósito de Deus. O Deus eterno, infinito, invisível, mas real, ele se deu a conhecer na pessoa de Jesus Cristo, homem, que na eternidade era o Verbo, e agora é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, homem glorificado, tá? Então a Bíblia, ela começa com Gênesis 1, Deus não se preocupou de mostrar, provar que ele existe, não, ele existe e acabou. O que Deus ali, ele está revelando, que ele revela e dá testemunho do seu Filho Jesus Cristo, tá? Então ele não tenta provar a existência de Deus, antes revela o Deus que existe, ele se revela e se manifestou em Jesus Cristo, entende? Ficou claro? O verbo eterno estava com Deus no princípio, tornou-se carne para revelar quem Deus é e reconciliar consigo mesmo o mundo, tá? Isso é importante. E depois que Deus criou então os céus e a terra, no sexto dia da criação, Deus anunciou a sua vontade, que a gente precisa tentar agora, que eu vou destacar aqui a gente vai partir para a criação do homem. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Isso tudo está embutido na criação, ali no começo, tá? Gênesis 1, 26 e 27. Vamos lá juntos, presta atenção, é importante, o texto aí é conhecido, mas muito mal interpretado. Muito mal interpretado. Diz assim, e disse Deus, versículo 26, 1, 26. Façamos. Então, quando Deus diz aí, façamos, tem uma reunião ali, houve um conselho, houve uma decisão. Façamos, indica um projeto. Não era algo que Deus ia falar assim, haja e haveria. Não, façamos, ia ser um processo. Eu quero chamar a atenção do verbo, façamos. Significa, a gente vai, então, vamos fazer um projeto, tá? Qual é o projeto? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra, sobre o réptil, que se move sobre a terra. Aí eu pergunto para você, porque a gente está muito acostumado, está falando de Adão. Eu pergunto para você agora, o homem que exerceria domínio sobre toda a criação era Adão ou o último Adão, que é Cristo? O projeto não estava no primeiro Adão, estava no último Adão, que é Jesus. E você precisa entender isso. Eu posso dizer isso também fazendo uma ligação, já puxando, tem muitas outras, mas eu destaco Salmo 8. O Salmo 8, que é um salmo messiânico, ele diz que quem exerceria domínio sobre todas as obras das mãos de Deus seria o Cristo, porque o Salmo 8 é um salmo messiânico, um salmo que aponta para Cristo. E ele diz que quem exerceria domínio sobre toda a criação de Deus, né? Aquele que foi feito por um curto período de tempo menor que os anjos, foi coroado de glória e de honra. Quem é esse? Jesus. Então, esse texto do Salmo 8, amados, se refere a Jesus Cristo, tá? Então, Jesus é que teria domínio sobre tudo. É impressionante, né? Porque quando Jesus andou aqui, ele não era Deus. Jesus era 100%, como homem, quando ele encarnou, o verbo encarnou, ele se tornou 100% homem. A gente vai ver isso na próxima ministração. Tem que ficar muito claro. Ele era um homem, ele abdicou, enquanto homem, de não ter o Filipenses capítulo 2, né? Fala sobre isso, que ele abriu mão dos seus atributos divinos, enquanto homem. Mas é interessante como ele tinha, né? A natureza, os demônios conheciam quem ele era. Né? A gente viu várias cenas em que os animais, as coisas, obedeciam a ele. Interessante isso, você notar, tá bom? Então, os animais, inclusive os animais descritos aí em 26 e 27, em Gênesis 1,
Também estão lá no Salmo 8, versículo 7 e 8, tá? Depois você vai lá e estuda, compara, vê se eu estou falando certo, né? A gente tem que analisar, não pode ir recebendo sem analisar, tá? Então é preciso entender, porque eu estou demonstrando isso, que o propósito de Deus para a criação de todas as coisas foi estabelecido em Jesus Cristo. Então, após anunciar o seu propósito, qual era o propósito? No versículo 26, né? Façamos o homem conforme. Qual era o propósito de Deus, então? Fazer o homem à sua imagem e semelhança, tá? Mas esse propósito estava estabelecido em quem? No verbo que iria se fazer carne. E a gente já vai mostrar como isso, tá? Então, depois que ele anunciou o propósito, que deu início ao que foi estabelecido no segundo, Colossenses 1:8, marque isso daí para você depois ir lá ver. O homem é criado Adão. Aí assim agora é criado Adão. Porque para o espiritual vir, precisava ter o natural. Para o espiritual vir, precisava ser primeiro o natural. 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Não é primeiro o espiritual, primeiro é o natural e depois é o espiritual. Então, para que o espiritual viesse, precisava ter o natural. Versículo 27. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o primeiro homem, o Adão, aí agora está falando do homem mesmo. Ele foi criado à imagem do segundo homem. Eu estou falando do segundo, que é o último Adão, tá? Que é do céu, que é Cristo que havia de vir. Adão nunca foi a expressa imagem do Deus invisível, nunca. Porque a gente entendeu que nós fomos criados à imagem de Deus. Não, a gente não foi criado à imagem de Deus. A gente foi criado à imagem e semelhança daquele que haveria de vir. Mas a imagem e semelhança do Deus vivo só é atingida no Cristo glorificado. A gente vai entender tudo isso no caminho aí, tá? Mas eu quero demonstrar para você o que eu estou falando. É óbvio que tem mais coisas, mas Paulo fala isso em Romanos capítulo 5, versículo 14. Eu vou me ater ao final do versículo, mas vamos lá. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual, grife isso se não estiver grifado, porque isso é importante, está aí no versículo que às vezes passa tão batido, a gente não presta atenção. O qual, Adão, né, é a figura daquele que havia de vir. Adão é a figura daquele que havia de vir. Então, veja só. Está dizendo que Adão era a figura de quem? Do último Adão, que seria Cristo. Cristo, por sua vez, ele veio ao mundo conforme a imagem que ele que deu para o Adão. Então, quando Jesus, o verbo criou Adão, o primeiro homem, ele criou a imagem de que ele viria como homem, né? E quando Cristo ressurgiu dentre os mortos, aí sim, o Jesus Cristo homem, quando ele pela obediência dele até a morte de cruz, ele é ressuscitado, e aí sim, ele tem a imagem e semelhança do Deus invisível. E aí você vai entender como é que a coisa vai funcionar, né? Somente de Cristo é dito o que está em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 17. O qual é a imagem do Deus invisível, está falando de Cristo. O primogênito de toda a criação, que eu já falei. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo glorificado, entronizado nos céus. Amém? Agora Senhor dos senhores e será Rei dos reis. Amém? Colossenses 2, versículos 9 e 10. Porque nele, Jesus, agora, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Aleluias. Esse é Jesus Cristo ressurreto. É nele que se cumpre o propósito estabelecido lá em Gênesis, tá? Bom, Deus criou o homem e o homem Primeiro Adão falhou, se tornou um fruto impróprio para o propósito.
Eu não sei o que aconteceria, como a Bíblia, como eu já falei, a gente não pode ir além do que está escrito. A gente conhece a história depois do pecado. Eu não sei como seria se Adão não tivesse pecado. Então isso daí pertence a Deus. Então não façamos conjecturas, ok? Vamos estudar e entender o que está revelado. O que está revelado é que o homem pecou. Eu não vou entrar muito nisso, e precisa ser estudado. Aqui a igreja já estudou bastante, a gente já entendeu esse conceito de pecado, que é misturado com comportamento. O pecado que separou o homem de Deus não foi o comportamento, foi a desobediência de Adão. O pecado é a condição do homem separado de Deus, que foi e sempre será resultado da desobediência à palavra de Deus. Pecado, escreva isso na tua mente e no teu coração, além do caderno. Pecado sempre será resultado da desobediência à palavra de Deus. Salmo 119 diz logo no princípio: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso quer dizer o quê? Que o pecado é resultado da gente não dar ouvidos ao que Deus diz, né? Ok? O homem pecou, eu não vou entrar nesse pormenor, senão eu vou longe. Aí o que acontece? Foi necessário outros propósitos. E Deus estabeleceu então a criação de Israel. Israel agora vai surgir na história. Deus cria a nação de Israel a partir de Abraão. E foi necessária a criação de Israel para trazer, justamente para poder criar a linhagem. Isso tem que ser estudado, é maravilhoso isso, é maravilhoso, é profundo de que você não tem noção, porque isso vai seguir a linha do Melquisedeque, que apareceu lá também na história. Nós hoje, igreja, somos segundo a linhagem de Melquisedeque. Que coisa, você não entende isso, mas precisa entender. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. Abraão, então, obedece à voz de Deus. Então, a partir de Gênesis 12, você vai ver a criação de Israel, a chamada de Abraão, tal. Aí eu já pulo lá para Moisés. Moisés, então, isso já pulou até um vácuo, né, que houve o povo no Egito. Deus, através de Moisés, então, liberta o povo, leva o povo para a terra que ele tinha designado e dado, né, para Abraão. E Moisés dá a lei para o povo, mas a lei não era para a salvação, a lei era para organizar o povo e que eles entendessem que eles precisavam depender de Deus, o que eles não aprenderam durante todo o deserto que eles passaram. A gente está vendo isso na história, eu tenho muitas palavras minhas falam sobre isso. Eu amo Israel, mas Israel não foi um exemplo de obediência ao Senhor, não foi e não é. Tá? Então, e por causa dessa obstinação de fazer a vontade deles e não tendo a revelação de Deus, hein? Por isso que eu te falo, meu irmão. Falei para mim mesma já tive que corrigir muita coisa. Eu tive que fazer releitura da Bíblia. Eu tive que reorganizar o pensamento bíblico. Porque a gente precisa entender que o que Deus fala é uma coisa só. Eu não posso ficar criando coisas que não está de acordo com a palavra, porque isso eu peco contra o Senhor. Tá? Então, o povo de Israel, embora tivesse a revelação, eles não entenderam a revelação e fizeram com a lei, com tudo, o que eles bem entendiam. Então, eles estão designados como desobedientes, rebeldes, feiticeiros, idólatras, terminologias que são usadas pelos profetas para eles. E por causa dessa rebeldia deles, eles foram, como disciplina, levados para o cativeiro babilônico, cativeiro assírio, persa, depois o Império Romano. Tá? Então eu só quero dizer para você que anote isso, que Israel, embora tenha falhado, para Israel, Deus criou Israel como uma missão terrena. A vocação de Israel é terrena, tanto que Deus no milênio vai dar a terra que ele prometeu, eles vão habitar lá e Jesus vai reinar lá. Tá? Mas então Israel é a nação-chave das Escrituras. Tá? E por quê? Porque Deus estabeleceu Israel para isso. Deus estabeleceu. Não adianta querer questionar. Tem muitos que questionam Israel, mas Deus estabeleceu Israel para o seu propósito. Tá? E sobre Israel, determinou tempos e épocas. Escreva isso.
tempos e épocas estão determinados para Israel. Na história de Israel, a gente vai ver isso. Hoje eu não vou entrar aqui porque é muito, muito extenso. É impressionante como Deus estabeleceu tempos e épocas na história de Israel. A gente vai ver isso, se Deus permitir, lá na frente, algumas ministrações minhas para frente. É impressionante. Então, tempos e estações estão determinados sobre o povo de Israel. Por isso que eu vou destacar no gráfico, durante a história de Israel, a profecia de Daniel, capítulo 9. Daniel 9, um profeta que foi levado para o cativeiro da Babilônia, jovem, e passou por praticamente por todos esses reinados, persa, todos. Mas ele serviu a Deus com uma coisa assim, maravilhosamente, ele não se desviou. E ele foi usado por Deus, né? E a gente vai ver, é importante eu mostrar essa profecia, porque Daniel, Deus vai revelar através de Daniel, por causa da oração, por causa da busca dele, por causa da seriedade dele com o Senhor. Deus, nessa revelação, vai mostrar tempo e épocas para Israel, mostrando agora sim o fim dos tempos. Porque eu precisava explicar isso, não sei se vai dar muito tempo, mas Daniel foi levado pelo cativeiro, né? E o cativeiro foi fruto era a disciplina da desobediência de Israel. E o profeta Jeremias, em Daniel 9, versículo 2, ele fala sobre isso. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, olá, grife isso, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em quem haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu preciso, se eu explicar por que Deus falou 70 anos, Deus lá na lei tinha dito que sempre no 7º ano, lá em Levítico, que o povo precisava descansar a terra. No 7º ano, depois, né, 7 anos, no 7º ano ele tinha que descansar a terra, e todos descansarem, os servos, todo mundo. Era o ano de... Mas a ganância do homem, né? Obedece? Não, eles não obedeceram isso, continuavam trabalhando, porque eles queriam ganhar, né? É aquilo que nos move, como se o dinheiro fosse, né? Se eles tivessem obedecido, como eles teriam sido diferente a história? Porque eles não obedeceram, e depois eu tenho que estudar minuciosamente isso. Isso acarretou, por eles não terem guardado a terra, segundo a ordenança de Deus, que está lá em Levítico, é o ano sabático, tá? Levítico capítulo 25, de 1 a 7. Eles tinham que dar descanso para a terra, para o povo e para os animais, até para os animais, tá? Então Deus determinou 70 anos de cativeiro na Babilônia. 70 anos que era. E esse número não foi porque Deus escolheu, vou pensar quanto tempo. Não, foi o tempo da desobediência deles transformado em anos. Tá? É bem interessante isso, tá? Mas eu não vou entrar aqui agora, senão eu precisaria o dia inteiro estar com você só para falar isso aqui. Mas a gente vai ver na frente, tá bom? Então Daniel estava ali no final dos 70 anos, o povo começou a voltar para Jerusalém, né? E até através de Neemias, Esdras, Neemias, né? A ordem de Ciro lá, que vai pedir, que permite que eles voltem para reconstruir. Isso no final de 70 anos do cativeiro da Babilônia. Aí ele viu que alguns voltavam, mas lá ainda a coisa era devagar, e o povo ainda permanecia escravo. Ele mesmo, Daniel, né? E ele não entendeu, mas ele viu, era 70 anos, Senhor. Ele começou a orar. Falei assim, Senhor, é por isso que eu falo. Quando a gente entende o modo de Deus agir, a Daniel ele não entendeu. O que ele fez? Ele ficou reclamando? Ficou murmurando? Não, ele foi orar tão intensamente. Senhor, o que eu quero entender? O Senhor falou 70 anos, está acabando 70 anos, voltaram alguns, mas eu estou aqui, tem ainda povo aqui, porque nós ainda estamos debaixo do cativeiro, de certa forma, porque vai voltar, mas continuaram, né, dependentes do império. Até a época dos romanos, o povo nunca mais teve independência, eles eram dependentes do império que estava reinando. E Daniel não entendeu isso. Foi quando Deus vai dar a revelação para ele, de Daniel 9, versículo 24, as 70 semanas de Daniel, que é conhecida, né? Então, olha só que coisa impressionante. Daniel 9, 24.
70 semanas. Eu gostaria que depois, eu vou entrar na oração, eu vou entrar no versículo já, mas eu gostaria que você visse o contexto antes, para você ver como ele buscou o Senhor. E o anjo do Senhor vai até ele e fala assim: olha, o Senhor ouviu a tua oração. Então eu digo para você, diante das coisas que você não entende, entenda através da história como que você deve agir e como que você não deve agir. Porque a história de Israel está aqui para que a gente aprenda. E Daniel, ele clamou tão intensamente que um anjo foi até ele, por ordem do Senhor, óbvio, né? E revelou para isso o que é a profecia escatológica para Israel, escatologia para os tempos de Israel. E é com base nisso que eu posso traçar algumas coisas aqui. Tornou claro para nós hoje também como igreja algumas coisas. Daniel 9:24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, presta atenção, para trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Grife isso, ungir o Santíssimo. Está tudo aí. Mas é lógico que ele vai discriminar, a palavra continua. Então, é bem interessante que nessa profecia das 70 semanas, o que a gente pode, eu vou trazer tentei, né, trazer um resumo para você. O tempo determinado que Deus estava falando vai explicar, você tem que olhar não só esse versículo, mas os subsequentes, tá? Eu não vou ficar aqui, senão eu vou longe. Lá na frente a gente vai estudar isso com mais calma para você também, tá bom? O tempo determinado sobre Israel transcorreu até o nascimento de Cristo, tá? Tá no versículo, tá aí em Daniel capítulo 9. Eu preciso, é que eu vou falar, você vai ter que estudar, porque se você ficar aí, não entendi, você vai ter que entender pela palavra, tá? Daniel 9, lá no versículo, sabe e entende, lá no versículo 25, 9, 25, ele vai falar aí, né? A contagem, como é que vai se dar essa contagem. Então, o relógio, Deus deu um relógio profético para Israel. Esse relógio profético começou a correr, vai falar, né? Desde que Ciro mandou voltar para reconstruir Jerusalém, né? A ordem de Ciro, e até o nascimento de Cristo, que vai falar aí também numa outra linguagem que você precisa entender. O tempo determinado sobre Israel, dessas 70 semanas, foi desde a volta do povo para a reconstrução de Jerusalém, até o nascimento de Cristo, que é o príncipe ungido, totalizando 69 semanas, ou seja, 483 anos. Isso está em Daniel 9, 25, o tempo. Eu estou fazendo a relação, tá, do prazo que quando nasceu Cristo, exatamente nesse tempo nasceu Cristo. Tá? Então, o relógio profético, ou seja, tá aí essa palavra, né? O relógio profético, ou seja, a contagem das 70 semanas, não tem nada a ver com a igreja, é com Israel, tá? É o tempo dos judeus. Foi suspensa quando o verbo se fez carne. Foi interrompida essa contagem profética com o nascimento do ungido. E a contagem do tempo estabelecido sobre Israel parou de transcorrer e falta apenas uma semana, 7 anos, para completar a profecia que nós lemos de Daniel 9, no começo, ok? Então é muito importante entender isso, é a base houve uma interrupção. E aqui no texto, se você estudar Daniel 9, você vai ver que fala exatamente isso, tá? E a gente casa, obviamente, com outras passagens. Então, o relógio profético foi suspenso com o nascimento de Jesus, foi interrompido, tá? Então, vamos ver isso agora. O verbo se fez carne. Nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo.
o Verbo se fez carne. Aquele que estava no princípio com Deus e era Deus, e fez tudo, né? Se faz carne. O nascimento do ungido interrompe a contagem para Israel. Porque Jesus vai dar início a uma nova aliança. A antiga aliança foi a preparação para a nova, né? Por isso que Jesus vai falar, né, quando ele celebra a ceia, né? E hoje nós vamos celebrar a ceia aqui em Mateus 26, 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus ele veio para ser como Jesus, homem, sem pecado, o mediador de uma nova aliança. Jesus nasceu sem a condição de pecado, porque ele não foi gerado da relação homem e mulher. Ele nasceu do ventre de Maria, porque ele teria que seguir, obviamente, a formação humana, mas ele foi gerado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor no ventre de Maria. Então ele não tinha relação com o pecado, por isso que ele pôde pagar o preço do pecado. E os evangelhos, Jesus vai falar sobre isso, os apóstolos vão explicar sobre essas coisas, tá bom? O que Jesus veio fazer como verbo, como Deus na terra, Emanuel. Primeiramente, ele veio resolver a questão da falha do primeiro homem que desobedeceu. Por isso que Jesus foi obediente até a morte. Ele veio substituir a desobediência do primeiro homem, que é Adão, tá? Pela obediência. E na sua primeira vinda, quando ele encarnou, ele não veio em glória. Então, Jesus não era o glorificado, ele foi glorificado depois da sua ressurreição, tá ok? Por isso que ele disse em João, quando ele faz a oração de João 17, ele diz assim, ó: e agora, Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Porque ele ia cumprir a missão dele, ele ia ser entregue para a morte. E ele fala: Pai, glorifica-me na tua presença com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Depois da ressurreição, Jesus, então, glorificado, ele aparece para os seus discípulos, ele incumbe, e é muito importante você, cristão, entender isto. Ele incumbiu a sua cristão, ele incumbiu aos seus discípulos, né, de irem e pregarem o evangelho a toda criatura. Então nós somos cooperadores com Deus, como Paulo diz em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores com Deus na edificação do corpo de Cristo. E você vai entender por que isso é importante, tá? Nós somos... mas Jesus voltou ao céu, ele está lá no céu. E incumbiu os seus discípulos aqui na terra. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ele está formando um corpo aqui embaixo, místico. Não é placa, não é igreja, não é denominação humana. É uma igreja invisível que confessa, que entendeu essa revelação de Deus, que se rende e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a igreja verdadeira. Amém? Essa igreja verdadeira é formada, ele está no céu aguardando a edificação dessa igreja. Presta atenção, que é um templo de pedras vivas, do qual Jesus é a pedra angular. Isso é muito profundo, eu estou sintetizando um monte de texto para você entender e buscar essa base, tá bom? Esse período da formação da igreja é chamado de plenitude dos gentios. Por isso que não tem a ver com a história a igreja é formada de pessoas convertidas de todas as tribos, raças e nações. Então a igreja também tem judeus convertidos, louvado seja Deus, amém? Tem judeus que se converteram verdadeiramente a Cristo, nós sabemos disso. Mas esse período da formação da igreja, ele é chamado plenitude dos gentios. Por isso que a contagem profética de Israel foi interrompida. Tá? É plenitude dos gentios, tá? Que é o período que Cristo está edificando a sua igreja, tá? Paulo fala um pouquinho, dá uma pincelada nisso em Romanos 11, 25, tá? Que o povo de Israel está endurecido até que haja a plenitude dos gentios, tá? Tem que entender isso por relação com vários textos. Mas eu quero rapidamente falar um pouco sobre essa igreja. A igreja é o coração de Deus, porque na igreja
na igreja, corpo místico de Cristo. Não estou falando de placa, não estou falando de denominação, eu estou falando de todos aqueles que entenderam as Escrituras, entenderam a revelação de Deus e confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entenderam o que Ele veio fazer, isso tudo que eu estou explicando, entenderam? Então esse povo é chamado com santa vocação. Esse povo do período da formação da igreja, que vai desde a vida, morte e ressurreição até o arrebatamento da igreja, é chamado com santa vocação. A gente vai ver isso mais na frente. Que santa vocação é essa, pastora? É aquilo que Deus falou lá: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quem foi o primogênito disso? Quem é o primogênito? Jesus. E todo aquele que crê agora nele, ele é primogênito de muitos irmãos semelhantes a ele. Eu e você se você crer e confessar a Cristo conforme as Escrituras, teremos a imagem e semelhança do Senhor. É na igreja, corpo místico de Cristo, que se cumpre a eleição e a predestinação. A eleição e predestinação na Bíblia, a gente vai ver lá na frente, não é para a salvação, como algumas doutrinas falam. A eleição e predestinação é bênção para os salvos em Cristo durante o período chamado plenitude dos gentios. Quando Deus chama para essa vocação, isso é maravilhoso. 2 Timóteo, eu pus aí 2 Timóteo 1:9. Ele nos chamou, ele nos salvou. Presta atenção no texto, nas palavras, aprofunda. 1 Timóteo 1:9, tá aí? Que dó. Ele nos salvou e chamou. Salvou. Como é que ele salvou? Em Cristo. E depois de salvo, ele chamou com uma santa vocação, segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Jesus Cristo antes dos tempos eternos. Então presta atenção nisso que eu vou dizer. Em Jesus Cristo, homem, ressurreto, glorificado, se cumpre o que foi dito lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E todos os que forem alcançados no período da igreja são eleitos e predestinados para serem conforme a imagem do Cristo glorificado. Aleluia! Aleluia! Isso a gente vai ver mais de maneira pormenorizada mais para frente. Então existe isso. Então não existe tempo. Não adianta marcar tempo para o arrebatamento. Quando tiver terminado esse tempo, isso é uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem, é uma missão que Cristo está cumprindo. A gente vai ver isso mais para frente. Quando tiver terminado o templo, edificado para Deus, que é a igreja, quando tiver terminado, ocorrerá o arrebatamento. Por isso que ninguém sabe isso. De repente está faltando alguém, está faltando você que está me ouvindo, está faltando meu parente, está faltando, diga aí, está faltando, mas ele vai entrar. Diga, ele vai entrar. Ele vai ser alcançado, ele vai ser alcançada. Amém? De repente está faltando ele, para completar. Ai, meu Senhor, oh Jesus, entenda isso, está faltando. Mas na hora que estiver completo, é uma coisa de que pertence. Aí o que está revelado pertence a mim. A igreja da informação. Quando ela estiver completa, a igreja será arrebatada. Então não existe tempo para isso, tá? Não há como prever. Por isso que tudo que marca prazos, datas, isso daí não dá como prever, como quando a gente vai se reunir com Cristo. E é muito importante agora eu falar sobre o arrebatamento, que é outra parte importante. O arrebatamento, quando a igreja estiver completa, ela vai ser tirada da terra. Isso daí, eu sei que existe um monte de interpretação, mas eu continuo te falando, não é possível que Deus deu uma revelação e eu tenha várias interpretações para um mesmo assunto. Não é. Alguém está errado. Então examine em nome de Jesus. Quando o tempo estiver terminado, ocorre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, a gente costuma dizer que é a volta de Jesus para os seus, para a igreja, porque eles são os irmãos semelhantes a ele. Então ele tira a igreja da terra.
Porque Cristo já padeceu no seu corpo tudo que tinha que ter padecido. E quando a igreja for arrebatada, virá sobre a humanidade, sobre Israel, a última semana de Daniel, que não é nada boa. E a gente vai ver isso já já. Então, quando tiver terminado o templo, a igreja, o Senhor chama os seus. Tira a igreja da terra. É o encontro com o Senhor nos ares. Jesus não pisa na terra. O povo é tirado da terra. Que é a volta de Jesus para os seus. Está em 1 Tessalonicenses, de linhas gerais, 4, 13 a 18. É uma promessa do Senhor. É uma promessa do Senhor. Ok? Depois que a igreja estiver lá nos céus, e lá nos céus a gente vai estar, a gente vai ver depois no estudo, não vou entrar agora, vai seguir depois aqui na terra, o período vai ser, o arrebatamento da igreja é o gatilho que, para o relógio profético de Israel voltar a funcionar. O relógio profético de Daniel 9, a última semana que estava faltando, que foi interrompido, né? Então volta a funcionar. E aí transcorre a última semana de Daniel, e essa última semana de Daniel, eu estou juntando aqui profecias que estão desde Moisés até Jesus fala, os apóstolos falam, é o dia do Senhor, escreva isso. Transcorre a última semana de Daniel, que é igual a dia do Senhor, que é igual a dia da ira do Senhor, que é igual a grande tribulação, que é o julgamento de Israel e das nações que não receberam a Cristo. A duração é de 7 anos, tinha que ser curto, e mais curto ainda, porque os primeiros 3 anos e meio passam, e o anticristo se manifesta no princípio dos 3 últimos anos e meio, tá? Após 3 anos e meio, manifesta-se o anticristo. Essas profecias estão, Jesus cuida disso em Mateus 24 e 25. Mateus 24 e 25 não é para a igreja, não é para a igreja, a gente vai ver isso, que é usado para a igreja, não é. Todas as parábolas que estão ali não é para a igreja. Mateus 24 e 25 e 2 Tessalonicenses 2 vai falar sobre essa manifestação do anticristo, que foi reduzida a 3 anos e meio. Foi reduzida para que o mundo não fosse o quê? Totalmente destruído. Totalmente. E o anticristo será detido pela volta literal e física de Jesus. Será detido pela volta literal e física de Jesus, ao final dos 7 anos. Jesus vai voltar fisicamente, agora ele volta assim, fisicamente, ele vai pisar na terra, mais precisamente no Monte das Oliveiras, e a gente volta, a igreja, os transformados na sua glória, voltam com ele também. Amém? Então, volta fisicamente para a terra. O que vai acontecer aí, é o que eu pus aí, Satanás é preso, é aquilo que eu falei na semana passada, jamais Jesus reinaria, ele não divide o trono com a iniquidade, como acontece, né, no mundo, né? Não, Satanás é preso. Apocalipse 21, Satanás é preso, as nações serão julgadas, né, os que sobreviverem. Isso está em Zacarias 14, 4, Mateus 25, 31 a 46, Apocalipse 20, versículo 4. A gente vai ver lá. Acontece aí, grave isso, a primeira ressurreição. Eu estou acabando, tá? Mais um pouquinho de paciência, eu vou acabar. A primeira ressurreição, escreva isso. Primeira ressurreição, está em Apocalipse 20, versículo 6. O que é a primeira ressurreição? É a Bíblia que está dizendo isso, não é eu? É a Bíblia. E eu preciso entender isso. Pelo estudo que eu já fiz, que a gente juntamente com o meu mestre, com várias pessoas, os salvos da antiga aliança são ressuscitados aqui. Os salvos da antiga aliança, nós já estamos, né? Mas aqui é nesse momento que os salvos da antiga aliança são ressuscitados, e todos os salvos durante o período da tribulação e grande tribulação, que é o dos últimos 7 anos ali, tá? E todo mundo entra no milênio, tá? Entra no milênio, ok? E tem também os que sobreviveram, né? Porque tem gente que vai sobreviver. Por isso que vai ter aquele julgamento, que o Senhor vai separar os bodes, né? Que está lá em Mateus, né? Que ele vai separar, ele vai julgar os que estiverem vivos, ele vai julgar quem entra no milênio e quem não entra, tá? O milênio justamente é o governo de Cristo como rei e sacerdote. Ele vai unificar as duas funções e nós reinaremos com ele, tá? E quando é dito que as nações serão regidas com cetro de ferro. Salmo 2, versículos 8 e 9. Apocalipse 2, versículos 26 e 27. Milênio, 1000 anos, tá?
Ao final do milênio, Apocalipse 20, versículos de 7 a 15, Satanás é solto. Olha só, durante 1000 anos Jesus vai reinar. Nós reinaremos, né, a igreja, reinaremos com ele sobre as nações. É interessante isso, você precisa entender que é tão grande isso, grandioso. E ao final de 1000 anos, Satanás é solto e sai a enganar as nações, e vai enganar a muitos. Olha como o ser humano é uma coisa séria. Depois de 1000 anos, Jesus ali ministrando, nós ministrando, Jesus reconstruiu tudo, e Satanás é solto. Então, vai enganar a muitos, como está em Apocalipse, e vai ter a batalha final, que é a guerra de Gog e Magog. Eles vão ali para Jerusalém tentar fazer um sei o quê, que nem chegam nem perto, porque o fogo do Senhor desce e consome todo mundo, né? Mas para você ver como o ser humano é uma coisa interessante, né? E aí vem a segunda ressurreição. O diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, é um lugar real, lago de fogo e enxofre. E aí acontece a segunda ressurreição. Essa tá na Bíblia também, segunda ressurreição, tá? Aí é a ressurreição de todos que não se salvaram em todos os períodos, desde Adão. Todos não salvos, e também aqueles, muito provavelmente aqueles que creram no milênio, eles serão ressuscitados. Mas como em Apocalipse fala assim, nesse texto de 20, aí no meio, aí 7 a 15, que aqueles que não estavam com os nomes escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre também. Então, quem se converter no milênio, vai haver conversão em todos os períodos, tá? Até o milênio. Mas quem se converter no milênio também será salvo e será ressuscitado aqui também. Aí vem o julgamento do trono branco, que é o julgamento daqueles que vão ser lançados no inferno. Deus não fez o inferno para o ser humano, saiba disso, tá? Mas ele é real e não adianta querer fugir desse assunto. O inferno é real e ele será lançado nele. Ele foi feito para o diabo, mas todos aqueles que não creram naquilo que Deus fez, está fazendo, que é uma coisa impressionante. Amém? Então, é muito importante entender isso. Então, eu quero frisar que em todas as dispensações há salvação, tá? Somente, isso eu vou deixar para quando eu falar da igreja, a vocação celestial da igreja. Todos serão ressuscitados. Antiga aliança, durante a tribulação, grande tribulação e milênio. Pessoas naturais serão ressuscitadas. Somente na igreja, nós seremos a imagem e semelhança de Cristo e habitaremos com Ele. Amém? Aí vem o novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, Apocalipse 21, 22, tem vários outros textos maravilhosos. Isaías fala, Pedro fala, muito lindo. Eis que faço novas todas as coisas, novos céus e nova terra, tá? Aí eu peço que você coloque o gráfico completo de novo para mim, por favor. Essa é a visão que eu queria passar para você, a visão de tudo, tá? Ele vai pôr, apaga a luz para mim aqui, por favor. Todo o gráfico de novo, para você, eu quero que você veja isso. Do jardim, a vontade de Deus feita nos céus e na terra, ao trono do Senhor. E toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Você vai ver de eternidade a eternidade. Deus, esse aqui é o tratamento com o homem. Esse é o tempo, é agora. É agora o tempo de você dizer, eu creio nisso, eu espero o reino do Senhor. O homem sofreu todo esse período por causa do pecado e vem sendo corrigido. Quem se rende participará do novo céus e nova terra e vai para a eternidade afora, junto com o Senhor. O mundo pode até duvidar de tudo isso, mas no tempo do Senhor, no tempo dele, tudo vai se cumprir. Amém? E eu convido você, a gente para frente. Se você quiser aprender, a gente vai estar ministrando isso daqui mais de maneira pormenorizada. Que você possa entender isso para a glória do Senhor e para o teu bem eterno, em nome de Jesus.